O lago parecia um véu. O amanhecer, um fio de prata desenrolado entre os pinheiros, e o sino da capela pontuava o ar, seco, preciso. No mole de pedra, um casaco escuro, um lenço de luto e um relógio de bolso parado às 2h17. Aquilo bastou para que o rumor virasse fato. O conde Lorenzo de Valieri se perdera nas águas do lago de Selva, tragado por ventos súbitos, noite adentro. Não houve corpo. Houve, sim, um anel de sinete, encontrado numa fenda do cais, com o brasão riscado por sal e ferrugem, e uma barca à deriva, com o mastro quebrado e marcas de unha no verniz. Naquela manhã azul, a condessa Caterina Alvar de Valieri não chorou. Não em público, secou os olhos com um lenço de cambraia, agradeceu as condolências, conduziu o cortejo vazio. O palacete, à beira do lago, foi coberto por cortinas mais espessas, como se a casa também usasse véu. Agora o mundo tinha um centro oco. Do diário de Caterina, 20 de maio. Não há corpo, apenas objetos. O relógio parado me rói os ossos. A hora fixada, 2h17, parece um ponto de agulha no tecido do dia. Sinto que alguém puxou os fios da minha vida. Quando ergo os olhos, o lago olha de volta. Quase ouço passos nas galerias como se ele voltasse de um corredor distante. Quero crer no impossível. O impossível é uma janela que o luto deixa aberta. O vilarejo, como fazem os vilarejos, encheu o vazio com histórias. Uns diziam vingar-se a natureza de uma antiga barragem. Outros sussurravam de dívidas, cartas anônimas, aventuras noturnas. A palavra viúva pousou em Caterina como um pássaro de ferro. Não golpeia o peito, mas pesa. E o duque de Brissac, vizinho de terras e ambição, começou a rondar. No mesmo dia, um novo intendente foi contratado. Um certo senhor, Varga, vindo da fronteira, rosto marcado por uma cicatriz leve, barba cerrada, voz mantida no queixo, nem grave, nem aguda. Olhos de quem calcula andares só de ver os degraus. Apresentou-se com pontualidade, mãos limpas, caderno de capa negra. Disse pouco, observou muito. E a verdade, quase sem ruído, é que o morto respirava. Na noite do suposto naufrágio, Lorenzo escondera o rosto sob uma lama de fuligem, queimando a pele de leve para afiná-la com a mentira, escurecendo as sobrancelhas. Abandonara o relógio ao cais como quem deixa um osso ao cão da dúvida. E voltara pela porta dos fundos do mundo, renascido na farda terrestre de um intendente. Escolhera o pior tribunal, o silêncio. Caderno do Sr. Varga, 22 de maio. Sou um homem sem nome. O lago não me engoliu. Antes me devolveu outro. As cartas chegaram no inverno, cheirando a cera azul e a perfídia. Diziam que Caterina guardava um violinista no bolso do hobby. Como medi isso? Com meu orgulho, régua torta. Hoje, retorno para olhar, medir, pesar, não o amor dela, mas o meu medo. Se encontro fidelidade, restauro meu rosto. Se encontro mentira, calo e emigro. Que Deus me perdoe por escolher a via da sombra. Disfarçar é uma doença. Começa na pele e termina na alma. O duque aproximou-se com condolências pesadas. Trouxe documentos, cifras, o necessário para arregimentar as dívidas do falecido. Palavras com garras. O administrador Ruggieri deu prosseguimento ao teatro. Apresentou livros irracionais, colunas de números que alguém empurrara para onde convinha. As páginas cheiravam a tinta recente. Caterina deu um passo para a frente, outro para trás. Herdara a educação mercantil do pai, que tecia seda e contratos. Tinha olhos de quem lê entrelinhas. Ao mesmo tempo, o mundo a exigia curva, delicada, resignada. Diário de Caterina, 24 de maio. Se Lorenzo se foi, que me reste a honra dele. O duque oferece ajuda, e o preço é a minha casa. Ruggieri dorme com chaves a mais do que deveria. Sinto falta de uma voz de conselho que não seja de padre nem de advogado. Hoje, ao mercado, encontrei o Dr. Emil Rosen. Sorriso discreto, mãos firmes. Falou dos órfãos do moinho.
Trouxe-me um frasco de tônico contra vertigens. A senhora não precisa ser valente sozinha. Coloquei o frasco ao lado do daguerreótipo. Minha coragem bebeu algumas gotas. 2 dias depois, o intendente Varga, Lorenzo, acompanhou Caterina até a botica do Dr. Rosen. Foi a primeira vez que viu, de perto, o luto dela. Não era teatral. Havia nele uma espécie de contenção ardente, como água próxima da fervura. Rosen, médico jovem e judeu, era bem visto por quem tinha febre e mal visto por quem tinha títulos. Caterina e Rosen conversavam sobre órfãos, diques, rações e sobre como as dívidas do palacete agravavam a fome do vilarejo. O intendente tomava notas curtas, a letra comprimida. Lorenzo, dentro da máscara de Varga, percebeu uma coisa simples e terrível. A amizade de Caterina por Rosen era sólida, pura e incriminável apenas aos olhos comprometidos da aristocracia. O amor proibido, naquele reino de véus, era a aliança de uma condessa com o povo sob seus telhados. Caderno do Sr. Varga, 27 de maio. Vi Caterina e Rosen repartirem pão com 2 mãos. A dela se oferecia, a dele se retirava, respeitosa. Não vi o gesto que as cartas pintaram. O rumor é um escultor que pica mármore ao acaso e chama de busto o que sobra. Pergunto ao espelho: o que busco? Justificar minha covardia? Obrigá-la a passar por um fogo que, se justo fosse, queimaria a mim? No baile de inverno, organizado pelo Conselho Municipal para arrecadar fundos após a enchente de um vilarejo vizinho, Caterina foi de negro e máscara de veludo. Dançou uma única valsa e o salão, por 1 minuto, ficou mudo. O intendente observou de longe, encostado a uma coluna de mármore, mão escondendo a cicatriz. Ruggieri conversava baixo com um contrabandista de chapéu desabado, Marino, e a voz deles exalava cera, azul, cara, rara. O lago, nesse meio tempo, respirava. Talvez soubesse. Os livros do palacete foram abertos sobre a mesa de jacarandá como um corpo para autópsia. Varga Lorenzo alinhou colunas, pediu notas, comparou recibos ao cheiro do papel. Encontrou pequenas veias de tinta conducentes ao grande desvio. Ruggieri assinava por 2 mãos, e uma delas tremia na mesma sílaba. Caterina assistia sem interferir, mordendo a língua, para não agradecer cedo demais. A dignidade dela tinha uma disciplina que Lorenzo não conhecia. Diário de Caterina, 1º de junho. O novo intendente é lacônico, mas percebe o que muitos escondem sob toalhas e latim. Há algo nos gestos que me inquieta. O modo de ajeitar a abotoadura, o hábito de inclinar a cabeça ligeiramente antes de responder. Sinto um perfume quase extinto, como se uma peça de roupa lembrasse outra, um corpo lembrasse outro. Minha mente inventa, ou a memória me protege do cerco. O duque, por sua vez, intensificava a retórica de amparo, gestava um casamento de conveniência, tanto para proteger a viúva, quanto para cercar o lago com seus decretos. Ruggieri caminhava como quem pisa em ovos de ouro. Enquanto isso, o Dr. Rosen multiplicava visitas ao palacete, ora para tratar crianças com tosse, ora para consultar Caterina sobre uma pequena ala hospitalar que sonhava instalar no celeiro antigo. A aristocracia observava com olhos que coçam. A aliança de Caterina com Rosen, uma amizade de propósito, era uma afronta ao teatro do Duque, caderno do Sr. Varga. 3 de junho. O médico é homem de ciência e discrição. Gosto de sua firmeza. Não invejo a luz que acende nos olhos de Caterina quando fala de remédios e órfãos. Invejo a liberdade dessa luz. Eu trouxe sombra para medir claridade. A cada página que viro, encontro mais dela do que de mim. As cartas anônimas voltaram a circular, mesmo com o Lorenzo morto. Novamente lacradas com cera azul, insinuavam que o Dr. Rosen dormia no oratório, um exagero que nem as poltronas engoliam. O cheiro, um toque resinoso, flor do levante, ficou no bolso do casaco de Varga. Ele levou o selo a um antiquário e a um velho marceneiro. Soube, no sussurro, que cera daquela pureza não vinha de botica qualquer. Chegara pelas mãos de Marino, contrabandista às ordens de meio mundo.
Inclusive, boatos diziam do Duque. Diário de Caterina, 7 de junho. Hoje, ao arrumar a gaveta com os salmos, encontrei o papel perfumado que Lorenzo gostava de usar. O cheiro subiu, como uma lembrança submersa. Senti náusea, depois calma. O relógio parado continua me olhando, malcriado. À noite, sonhei que eu caminhava no fundo do lago e o tic-tac vinham das conchas. Acordei com a certeza idiota de que o Sr. Varga me observa como quem não conhece, mas reconhece. No domingo, Caterina entrou na capela vazia e acendeu 2 velas, uma pelo marido, outra por si, a primeira que oferecia deliberadamente à própria alma. Rezou pouco, escreveu. Uma palavra pode pesar mais do que uma pedra. Perdão ainda não cabia em seus dedos. Coragem cabia. Caderno do Sr. Varga, 8 de junho. Amanhã pedirei ao capitão da guarda para vigiar Ruggieri e seu contrabandista. Já não busco flagrar Caterina, mas proteger o que resta do seu Éden. Sinto que minha farsa começou a adoecer o ar. Minha cicatriz coça quando ela se aproxima. Não é a pele, é a mentira pedindo sangue. Choveu uma tarde inteira. As pedras suaram. O jardim exalava uma doçura pesada, quase enjoativa. O daguerreótipo do casamento, esquecido numa prateleira alta, recebeu o pó que não escolhe vítimas. Nesse odor de metal e terra, a chave virou. Caterina, sozinha na biblioteca, observava o intendente arrumar livros e fechar janelas. O gesto da abotoadura, um toque no punho, uma pinça com 2 dedos. Ele fizera esse gesto 1000 vezes, noutro tempo, noutro nome. Ela falou primeiro, sem triunfos nem lágrimas. Lorenzo. O nome pousou entre os dois e, por um instante longo, o lago pareceu entrar na biblioteca com suas ondas invisíveis. Ele não mentiu. Sentou-se, tirou do bolso o relógio parado e o colocou na mesa. As palavras vieram rasgadas, mas vieram. As cartas, a cera azul, o orgulho ferido, o plano torpe de testar, o amor dizendo-se morto. Caterina ouviu, não piscando. Um pássaro bateu no vidro. A vela ameaçou sombra. Havia ali algo mais grave do que a maldade alheia. Havia o peso da desconfiança, lançada por ele sobre ela. A farsa não tinha sido apenas pública, fora íntima. Diário de Caterina, 10 de junho. Ele está vivo. Meu marido devolveu-se à minha frente com uma nova pele. Eu quis abraçar e quis bater. Não fiz nem uma coisa nem outra. Senti a dor de quem dá o próprio coração para ser pesado numa balança de mercearia, como se amor fosse grão. Ele diz que quis proteger a verdade. Eu repito a palavra e ela me morde. Verdade sem confiança é lâmina. Perdão ainda é uma fogueira fria no meu peito. Caterina impôs uma condição, que Lorenzo tornasse pública a própria sobrevivência. Não por ela apenas, mas pelos camponeses, pelos órfãos, pelas dívidas. Ele hesitou. Falou de honra de família, de prisão por fraude, de censuras. O medo antigo vestiu outra máscara. Caderno do Senhor. Varga, 11 de junho. Ela me pediu a luz. Eu ainda namoro a sombra. Por que temo tanto a praça? O que temo, senão o ridículo que inventei? Prometi que faria, e prometi com a boca. Meu coração demorou a assinar. Sinto que, a cada hora, perco mais dela do que ganho de mim. A cena de contenção foi interrompida por um fato bruto. O capitão da guarda trouxe notícia de um mandado contra o Dr. Rosen, por agitação política. O duque apertava o laço. E Ruggieri, com a pressa dos culpados, apareceu com mais documentos, cobrando parcelas impossíveis às colheitas. A penhora ameaçava o celeiro e os mantimentos dos pobres do inverno próximo. A escolha de Caterina ganhou outra face. Aceitar a proteção do duque, num casamento seco como papel, poderia salvar o povo. Resistir poderia custar frio a crianças. Diário de Caterina, 13 de junho. Fui ao vilarejo. Levei pão. O meirinho, obediente ao duque, lacrou o celeiro. O som da cera seca estalando me pareceu uma gargalhada. O Dr. Rosen me olhou do fundo do corredor.
com olhos que me pediam que eu não sacrificasse minha vida por um cálculo alheio. Voltei para a capela, escrevi uma frase e a deixei no altar. Se ele volta apenas para medir meu amor, então o dele é menor que o meu. Senti calmaria e febre. Onde está a coragem que tomei em gotas? No frasco do Dr. Rosen? Ou no Deus que me escuta sem me interromper? Caderno do Senhor. Varga, 14 de junho. Via ser maior do que meu plano. Ela dava pão enquanto eu limpava meu nome com cinzas. A mentira que eu vesti agora me veste, e não encontro o colarinho. Hoje, o lago me parece um espelho de castigo. Ao entardecer, uma notícia. Chuvas no alto da serra inchavam o rio. O dique que protegia as hortas rangeria pela madrugada. O duque recolheu-se ao seu solar, depois de instruir que nada se abrisse sem sua ordem. A autoridade, nesses lugares, gosta do barulho da própria bota. O céu, a propósito, não lê decretos. A madrugada pareceu uma sala muito grande com um relógio irritado. O vento impunha direção às árvores, e o rio, ao tocar a muralha de pedras, falava um latim que ninguém tinha estudado. O primeiro estalo do dique foi um sussurro. O segundo, um brado. A terceira queixa, o vilarejo acordou. Diário de Caterina, 15 de junho, muito cedo. Não há escolhas íntimas em tardes de enchente. Corri ao moinho, gritei por Chaves. O meirinho hesitou, junto a seus lacres. Ordem do duque. Respondi com outra ordem, antiga, salvar gente. Varga, Lorenzo, surgira sem sombra, como se a água tivesse lavado sua indecisão. Vi que os seus olhos e o meu pavor falavam a mesma língua. Abrimos as comportas ou teremos mortos. O intendente arrancou o molho de chaves da cintura do meirinho e correu com os barqueiros. As comportas, emperradas por ferrugem e obediência, cederam num grito metálico. A lâmina d'água recuou 1 palmo. Esse palmo é a diferença entre afogar e respirar. A casa de Marinette, o alfaiate, foi invadida até a cintura. A velha Teresa foi carregada no colo para a capela. Uma vaca atravessou a rua como um navio. Em meio ao caos, Caterina segurou uma criança pelos ombros. Apertou o rosto dela junto ao peito, repetindo, já passa, como quem ora. Caderno do Sr. Varga, 15 de junho. Não houve tempo para nomes. Houve alavancas, cordas, ordens curtas. A água lamacenta refletia tochas. Parecia céu pobre. O capitão da guarda me fitou como quem reconhece. Fui ao encontro dele, com o peito aberto. Conde de Valieri, suponho? Eu disse, sim. Disse também, fiz o que não devia, por medo. Agora faço o que devo. O Dr. Rosen surgiu com macas e mantas. Vistoriou feridas, inspecionou febres, acolheu o que havia de quebrado em cada um. O povo via o médico, via a condessa e via o intendente que se desprendia da máscara. A enchente era um palco sem cortinas. Nessa cena, tudo ficou em pé no que era. No meio da praça, Lorenzo pediu a atenção dos seus vizinhos. Confessou a farsa da própria morte. Citou as cartas com cera azul. Apontou o dedo para Ruggieri. O administrador, suando frio, procurou o duque com o olhar, e o duque não estava. Rosen, com voz de hospital, disse que podia testemunhar a origem da cera. Falou de Marino. A multidão murmurou o que o mar nunca diz. Nomes. Diário de Caterina, 15 de junho, tarde. Ouvi Lorenzo confessar. O som não foi bonito nem grandioso. Foi exato. Um homem dizendo, errei. Meu corpo inteiro relaxou e enrijeceu ao mesmo tempo. O que fazer com essa nudez tardia? Eu poderia humilhá-lo na praça e seria justo pela metade. Eu poderia abraçá-lo e seria cedo. Então, fiz o que pude. Permaneci ao lado. O perdão é uma ponte. Não nasce pronta, mas precisa de barulho de martelo agora. Os homens do capitão foram atrás de Marino. Voltaram com o contrabandista agarrado pela gola, o chapéu torto e um estojo de selos. Cera azul brilhava como pecado bem feito. Marino, língua mole, citou um nome no ouvido do capitão. O duque. Ruggieri começou a tremer num ritmo diferente. Confessou, para salvar a pele. Sim, devolveria cifras. Sim, falsificara.
Sim, o duque lhe soprara os números. Lorenzo tirou o anel de sinete, firmou o brasão num papel de confissão que redigiu ali, sobre a mesa do conselho improvisada. Declarou-se pronto a renunciar ao título e às terras, se isso livrasse o povo das penhoras e restaurasse o celeiro. A praça se dividiu, como acontecem com todas as praças. Alguns pediam punição, outros pediam trabalho, outros pediam pão e silêncio. Em breve, todos pediram água quente para o banho dos velhos. Caderno do Sr. Varga, Lorenzo, 16 de junho. Assinei com meu nome e minha falta. Senti a mão leve. Estranho, quando a mentira pesa, a renúncia flutua. Caterina, a 2 passos, tinha o rosto lavado de chuva e suor. Seus olhos não eram mais os do dia do baile. Eram mais claros e mais longes. Se o perdão vier, virá como o lago hoje, turvo e salvador. O duque, acuado pelo capitão e pelos papéis, recolheu-se a um silêncio calculado. Disse que aguardaria o conselho provincial. A cidade, porém, já tomara nota de quem abrira as comportas. À noite, no palacete, Lorenzo e Caterina se viram à luz pobre de 2 velas. Ele pediu perdão, sem discursos. Ela respondeu com uma frase que lhe nasceu curto e certo. Não me peça uma palavra pronta. Caminhe comigo até ela. Ele assentiu. A mentira tinha pernas curtas. Ao que parece, o arrependimento sabia andar. Diário de Caterina, 17 de junho. Hoje dormirei sem remédios do Dr. Rosen. Sinto meus passos pisarem. Enfim, piso. O duque move peças. Ruggieri dorme na cadeia municipal. O povo trabalha para secar o que pode ser seco. E eu? O que faço? Eu aguardo meu coração terminar a frase. O rio voltou a caber no rio. O céu lavou as suas palavras. Os telhados soltaram a água que guardavam no espinhaço. Agora era preciso reconstruir o dique, o celeiro, os diários. O conselho reuniu-se na sala maior. As janelas abertas deixavam entrar cheiro de madeira molhada. O capitão trouxe a confissão de Ruggieri e o estojo de cera azul. O doutor, Rosen, interrogado sem ânimo, explicou as contas, os lacres e o trabalho que vinha fazendo com as crianças do bairro baixo. Lorenzo permaneceu de pé, sem escorar o corpo em nada. Repetiu o que já dissera na praça. Ofereceu, mais uma vez, a renúncia ao título, se essa fosse a moeda para reparar. O presidente do conselho, homem de bigodes que sabiam pesar palavras, falou de censuras, de multas, de serviço público. A lei queria. A cidade, pela primeira vez em muito tempo, parecia querer algo que não fosse a vontade do duque. No fim, a censura chegou, a multa veio, e um termo de compromisso foi lavrado. Parte da renda da casa de Valieri financiaria, por 3 anos, obras de caridade e manutenção dos diques. O duque de Brissac foi formalmente questionado por abuso de autoridade e conluio com contrabando. Sua máscara caiu sem som. Caiu de dentro. Caderno de Lorenzo, 20 de junho. Não partirei. Fiquei por medo, agora fico por dever. Meu nome, que eu quis lavar com água de Lagoas, aprende outro verbo, servir. Se Caterina me permitir, construiremos um lugar onde as dores se apresentem com nome, sem máscaras. Penso numa ala norte do palacete. Penso em Rosen. Penso que a cera azul, um dia, será apenas um objeto embaixo de vidro no gabinete do conselho, lembrando a cidade de que toda falsificação forja, cedo ou tarde, uma ferida e um remédio. Diário de Caterina, 21 de junho. Fui ao sótão. Encontrei o vestido do meu casamento. Ele pesa mais do que eu lembrava. O daguerreótipo ainda tem pó. Peguei o relógio parado. Levei-o ao relojoeiro. O homem ergueu lupa, assobiou sem melodia, apontou o batente. Parou por mão humana, volta por vontade. Deixei ali o objeto que me fixou na dor. Prometi a mim não decorar mais horas de tragédia. No vilarejo, uma febre leve correu entre as crianças. Rosen montou um posto de cura no celeiro. Caterina dobrou lençóis, bandagens, preparou caldos. Lorenzo carregou água, empilhou lenha, aprendeu a ouvir as tosses.
Trabalhar juntos é uma forma antiga e eficaz de conversação. Uma tarde, enquanto o sol brincava de cegar com as tábuas do celeiro, Caterina e Lorenzo se viram entre bacias e risos de meninos. Ele abriu a boca. Não falou de destino, não falou de culpa. Falou de cozinhas, de camas e de um futuro sem relógios parados. Quero recomeçar, Catarina. A primeira condição é a tua. Diz como devo. Ela secou as mãos no avental, gesto que não aprendera nos bailes, e respondeu: não me poupe da verdade, nunca mais, e nunca me imponha provas. O amor tem de ser a casa, não o exame. Se aceitar essas duas leis, aprenderemos o resto. Ele aceitou. Não ergueu a mão em juramento, apenas começou a cumpri-las no pequeno. Caderno de Rosen. Anotação solta. Os diques se consertam com pedras, mas as pessoas com horas. O casal de Valieri entendeu. Não sei o quanto essa cidade compreende a beleza silenciosa de um perdão, mas sei do bem que uma ala de hospital pode fazer. Já desenhei a planta. A ala norte terá janelas altas e mesas de madeira clara. O lago ficará à esquerda, por onde entra a luz melhor. Diário de Caterina. 26 de junho à noite. Ao arrumar os cestos de remédios, encontrei um pedaço de cera azul embaixo de um pano. Segurei o objeto. Era bonito e frio. Pensei. A mentira sabe escolher perfumes. Coloquei-o num frasco de vidro. Etiquetei. Lembrança do mal e seu antídoto. Serviço. Dormi. Sonhei com uma chuva que lavava apenas as palavras inúteis. As semanas, com suas unhas curtas, limparam os cantos. A enchente virou história pendurada à parede do conselho. Ruggieri foi condenado e devolveu o que pôde. O duque perdeu o que mais doía, o teatro. O relógio de bolso de Lorenzo voltou ao palacete, pulsando um tic-tac que parecia escolher palavras melhores. Caderno de Lorenzo, 2 de julho. Levei o relógio à janela. Ouvi-o como quem escuta um pássaro domesticado. Não quero mais que ele pare por minha ordem. O tempo não é espada, é estrada. Vou com ele. Hoje, assinamos a fundação da ala norte de beneficência. Rosen sorriu com canto de boca. Caterina desenhou as cortinas. Eu tratei de argamassa. Fiz o que me cabe, carregar tijolo e cal. A inauguração foi simples. Meia dúzia de cadeiras, 2 bancos, uma cruz de madeira nua sobre a parede e ramos de louro trazidos pelas costureiras. Sem discursos longos. Com gestos, Caterina, ao final, entrou sozinha na capela de antes, aquela onde escrevera a frase da ruptura. Levou consigo o diário, releu-se. Não apagou uma linha. Acrescentou outra. O perdão não é amnésia, é lembrar sem rancor, e lembrar para cuidar melhor. Ao lado, Lorenzo deixou seu caderno no altar, aberto, onde se lia: entre testar e confiar, escolho a casa da confiança. Entre iludir e confessar, escolho o custo da praça. Na saída, o lago estava dobrado em luz dourada. O casal caminhou sem máscaras. O sapato de Caterina ganhou barro, as botas de Lorenzo também. Quando pararam, o tic-tac do relógio parecia caminhar junto, ao ritmo do passo deles. Diário de Caterina, 10 de julho. Ele não me pediu atalho. Eu não lhe dei diploma de santo. Trabalhamos, às vezes. A dor me visita como a brisa fria das galerias. Ofereço cadeira, ela não fica. Acho que isso é perdão. A dor deixa de morar conosco. E de vez em quando ergue a voz, vamos juntos até a cozinha. E o ruído da água fervendo abafa a lembrança pior. Caderno de Lorenzo, 12 de julho. O duque se foi a Turim argumentar contra o conselho. Deixou aqui seu retrato mais fiel, uma sala vazia. Eu, por minha vez, permaneço. Passei o dia no celeiro, ajudei Rosen com um parto difícil. À noite, reparei os sapatos de um menino com fio de cânhamo. É pouco, mas é em frente. A cidade aprendeu outro tipo de conversa, menos dada à intriga e mais à sobrevivência. A cera azul virou assunto de passado que educa, e o cheiro da botica do Dr. Rosen, frascos âmbar, álcool limpo, plantas secas, ficou sendo o perfume do presente. Meses depois,
Na festa das colheitas, alguém trouxe a máscara de veludo do baile de inverno, esquecida numa gaveta do salão. Alguém sugeriu exposição de relíquias do ano terrível. Caterina tocou a máscara com 2 dedos. Sorriu curto. Olhou para Lorenzo, que entendeu sem perguntas. Pediram a palavra. Disseram 3 coisas. Máscaras, não. Relógio, sim. Ala norte, sempre. Diário de Caterina, 2 de outubro. Escrevo da janela da ala. O lago reflete uma lua que parece pão. Rosen cochila numa cadeira com um livro no colo, Levares da Febre. Lorenzo corta uma maçã para uma menina de tranças. Eu fecho os olhos. Não peço que a vida me devolva o que me tirou. A vida nunca devolve. A vida ensina outras formas de beleza. Caderno de Lorenzo, 3 de outubro. Quando eu morrer, quero que alguém diga: este homem parou um relógio e, quando entendeu, pôs-se a aprender o som dele. E que a cidade diga: tivemos uma condessa que não confundiu orgulho com dignidade. E que deu pão enquanto nos pediam contas falsas. No último domingo do outono, o relojoeiro veio à missa. Ao passar pelo casal, levantou discretamente o polegar, um gesto minúsculo, humano. O tic-tac respondeu, no bolso do conde. Epílogo, o legado dito em voz baixa. Anos depois, os visitantes ainda vinham ao palacete, não para ver o luxo, para ver a ala norte, construída como quem repara um verbo. Havia, numa prateleira de vidro, um pequeno relicário, um pedaço de cera azul e, ao lado, uma etiqueta escrita à mão de Caterina. Mentiras são belas como pedras coloridas. Verdades são úteis como pão. Os visitantes liam. Saíam mais leves. Talvez não mais felizes, mas mais leves, como quem entende que algumas histórias não foram feitas para o esquecimento, mas para alimentar. Última entrada do diário de Caterina. Hoje acordei com chuva fina. A casa sorri nas tábuas. O lago é um espelho sem vaidade. Lorenzo me perguntou se eu o perdoei todas as vezes necessárias. Respondi que o perdão não é um número, é um ofício. Enquanto houver trabalho, haverá mais um gesto de perdão a ser feito e mais um pedaço de pão a ser cortado. Caminhamos, o relógio acompanha. E quando, por descuido, a lembrança de 2:17 me visita, pego o objeto, ergo-o à altura da luz e o deixo bater. Que ele me lembre. Tempo parado é sempre uma escolha errada. Vivê-lo, a única resposta. Última página do caderno de Lorenzo. Hoje ajustei pela última vez a antiga abotoadura. Ri sozinho do gesto que me entregou. Ainda caio na tentação de medir, mas agora peso minha própria sombra, não o amor dela. E se alguém me pergunta o que fizemos de grande, respondo: abrimos comportas. Algumas de madeira, outras do peito. O resto é o que o lago vê e guarda, e devolve em ondas pequenas. Sob a luz Barry Lyndon dos fins de tarde, o palacete parece menos um palácio e mais uma mão aberta. E a cidade, quando fala deles, não fala do escândalo, mas da mesa posta. Quando alguém chega novo à vila e pergunta pelas histórias antigas, logo o levam ao relógio. Agora sempre em marcha, compassando os passos de quem entra e de quem sai. E o lago, pacificado, se torna aquilo que sempre foi, quando ninguém mente, uma água para olhar o céu. No inverno seguinte, a neve veio branca como promessa e fria como a cobrança das promessas velhas. A ala norte cheirava a sabão e sopa. O doutor Rosen recebeu uma carta de Turim. A comunidade médica o convidava para apresentar, no outono, seu relatório sobre febres do vale e organização sanitária popular. Sorriram todos. Caterina mandou aumentar as janelas. Lorenzo financiou uma pequena sala de leitura, o primeiro gesto de biblioteca da região. As crianças, que no ano passado tossiam, agora corriam com barulhos de água limpa. Diário de Caterina, 12 de dezembro. Hoje desenhei o brasão da ala, 2 mãos abrindo uma comporta. Pus debaixo a frase, Veritas aperit. A verdade abre. Um padre protestou. Disse que a verdade era de Deus, não nossa. Respondi com respeito.
Talvez Deus goste de nos ver abrindo portas que ele já destrancou. O padre sorriu, sem admitir. Caderno de Lorenzo, 15 de dezembro. Passei em frente ao solar do Duque. Janelas fechadas, tapeçarias recolhidas, cavalariça quieta. O poder, quando perde palco, vira sala vazia. Não sinto ódio. Sinto uma compaixão que não sei onde guardar. Levei-a para a ala. Ali, compaixão tem emprego. Na véspera do Natal, a cidade celebrou missa. O capitão, agora mais civil que militar, deixou um bilhete na porta do palacete. A justiça da província confirmou a condenação de Ruggieri e a censura do duque, e elogia a conduta pública do conde e da condessa durante a enchente. Lorenzo leu. Não sorriu largo. O sorriso dele agora via pouco espelho. Diário de Caterina, 24 de dezembro. Arrumei a mesa com pão, caldo e um cesto de maçãs, e outra mesa com papéis. Convidei Rosen, os órfãos maiores, as costureiras, o relojoeiro. Brindamos água, não precisa mais. O relógio bateu horas que não ferem. Quando fomos deitar, Lorenzo perguntou o que eu queria de presente. Respondi, mais dias de serviço. Ele me trouxe, de madrugada, o som do tic-tac batendo no meu pulso. Dormi como quem aceitou um pedido e foi aceito. Os diários, com o tempo, foram guardados em caixas de madeira, mas nunca trancados. A história deles não precisava de cadeado. Houve discussões, claro. Houve noites de voz alta, referências ao passado, precipícios onde cada um quase atirou no outro as pedras mais fáceis. E houve a decisão repetida, que é o segredo das coisas que duram: parar antes do abismo, voltar um passo, recomeçar o caminho. Caterina dizia, às vezes com saudade, que teria querido um casamento sem teste. Lorenzo respondia, às vezes sem voz, que agora aprendia a ser marido como se aprende a ser barqueiro, olhando a correnteza. Caderno de Rosen. Relatório para Turim. A experiência da ala norte em Valieri sugere que o serviço público não depende apenas de dinheiro, mas de uma ética doméstica. Os casais que servem juntos adoecem menos. A presença de autoridades arrependidas, quando sincera, reforça a confiança pública mais do que discursos de perfeição. Anexo desenho de comportas e cópia de confissão com sinete em cera comum. Anexo também a história do relógio que parou, como lição de como não interromper o tempo para provar sentimentos. Na primavera, as comportas foram reforçadas com pedra boa. O barulho da corrente virou música de ofício. Os meninos aprenderam a nadar. O lago devolveu, num dia de sol, um pedaço da barca antiga, o mastro cindido, agora liso. Lorenzo mandou transformá-lo em banco no jardim, frente ao espelho d'água. Ali se sentavam, às tardes, somando silêncios. Diário de Caterina, 7 de abril. Às vezes, pego a antiga máscara de veludo e passo os dedos, não para lembrar do baile, mas para confirmar o peso de um pano inútil. Não me faz mal. É como tocar uma fotografia que já não dói. Eu era outra. Eu sou esta. O lago ensina. A água nunca é a mesma. E o brilho, no entanto, parece. Caderno de Lorenzo, 8 de abril. Quase pedi a Caterina, hoje, que esquecesse de vez. Segurei a frase. Não se pede esquecimento a quem lembrou por dois. Ofereci, em vez disso, chá. E li em voz alta um trecho de um romance para terminar com sorriso. Acho que foi melhor. O conselho, numa moção que não coube na solenidade, decidiu dar nome à rua entre o palacete e o celeiro, Rua do Relógio. O relojoeiro corou. O padre abençoou com água recém-fervida. O capitão, de barba aparada, estranhamente comovido, fez o discurso mais curto da sua carreira. Que o tempo, andando, nos encontre de portas abertas. A cidade, não usualmente poética, aplaudiu. Na mesma tarde, uma mulher de véu cinzento bateu à porta da ala. Trazia um bebê febril. Disse o nome, Teresa, neta do alfaiate. Rosen atendeu, pediu bacias, panos, limões. Caterina tratou da febre com o carinho que aprendeu e a objetividade que herdou do pai. Lorenzo enxugou o suor do bebê,
segurando o pequeno punho como quem segura a ponta de um fio. A febre cedeu. A mulher sorriu por trás do véu. Quando se foi, deixou um bilhete. Obrigada por abrirem as comportas. Diário de Caterina, 30 de maio. A cidade me devolve mais do que mereço. A possibilidade do perdão se alimenta dessa devolução. Ando com passos menos duros. Lorenzo passou o dia consertando um banco. À noite, me pediu para ouvir o relógio junto dele, em silêncio. Aceitei. Ficamos assim, duas pessoas escutando um terceiro coração. Não é pouco. Caderno de Lorenzo, 1º de junho. Hoje, voltei ao lugar do cais onde deixei o relógio naquela noite antiga. Sentei. O lago estava calmo, como um animal cansado e manso. Falei em voz alta, para ninguém. Desculpa. E o vento respondeu, porque ventos são bons com o que não vira teatro. Voltei para casa e encontrei Caterina dobrando roupas da ala. Dobrei com ela. O casamento tem dessas liturgias. Dobrar camisas é dobrar dias. A cidade, que já vira barulhos demais, aprendeu a gostar de pequenos sons, o fecho de uma janela, o tilintar de louça, o roçar da pena no papel. Quando os visitantes perguntavam pela tragédia do lago, a gente do lugar conduzia-os à biblioteca. Lá no centro, sobre a mesa de jacarandá, descansavam 2 livros, um diário de capa clara e um caderno de capa negra. Ler não era obrigatório, mas muitos liam. Diário de Caterina, última página. Se Deus me permitir, quero que quem ler estas linhas saiba que a minha coragem tem muitos furos e que a cidade cerziu boa parte. O amor que me foi negado por instantes me foi devolvido em anos de serviço. Não há balança, há pão. Caderno de Lorenzo, última página. A primeira coisa que aprendi com a mentira é que ela se parece com cera azul. Brilha, seduz, molda selos e cartas. A segunda foi que a verdade não faz barulho bonito de lacre, faz barulho de comporta, madeira e ferro, rangendo para deixar passar a água. A terceira é que, para ser feliz, às vezes é preciso suportar a vergonha pública e pagar multas, e que isso não mata. O que mata é ficar bonito no escuro. Quando, depois de muitos anos, o conde e a condessa foram enterrados, ele primeiro, ela depois, o sino da capela tocou baixo, vagaroso, como quem respeita o ritmista. No palacete, a ala norte continuou a funcionar. Na sala de entrada, o relógio seguia teimoso, zeloso, marcando não a hora do fim, mas a profundidade do caminho que ainda faltava aos vivos. Alguns dizem que, nas tardes de abril, se ouve da beira do lago um riso leve, não de zombaria, mas de alívio. Talvez seja invenção, talvez seja lembrança. E se alguém, passeando, perguntar qual é a moral da história, a cidade não recitará provérbios. Apontará apenas 2 objetos: um pedaço de cera guardado sob vidro e um relógio andando. O resto dirá a água, moral. Nunca interrompa o tempo para provar um amor. Use o tempo para construí-lo.